Oi, gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e já convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Gente, hoje é a decoração de um bolo simples, bem legal, bem rápido de fazer e que se você está iniciando na confeitaria, nunca fez um bolo, você vai conseguir fazer. Se você não tiver bico de confeitar, dá para fazer também sem problema nenhum. E é um bolo de corte aí bem prático mesmo. Pra gente iniciar, eu tô com uma massa aí de 26 por 36 e o recheio é um recheio de creme belga com morango aí dentro no recheio. Então fiz o creme belga, recheio com morango, bonitinho, tudo certinho. E aí agora a gente vem para nossa decoração. Como eu falei, esse bolo ele é um bolo que é para corte, então não tem necessidade de ser um chantilly muito grosso. Então podem reparar que eu estou utilizando um bico serra, mas é um bico serra bem fininho, porque eu quero uma camada mais superficial mesmo de chantilly. Não quero uma camada muito grossa, porque não tem necessidade e não fica tão gostoso no bolo. Como é um bolo de corte, não tem necessidade. A não ser que fosse um bolo que não fosse de corte, para ficar mais tempo na mesa, decoração e tudo mais. Se você não tiver esse bico, inclusive, pode utilizar o bico serra. Já vou pedindo desculpa para vocês se vocês acabarem escutando barulho de chuva no fundo, é porque eu tinha que postar o vídeo para vocês, mas estava chovendo, então não tinha outro momento para mim poder gravar para vocês. Gente, olhem para vocês verem. Esse bolo, ele é um bolo que vai render aí umas 50 fatias sem problema nenhum. Então ele serve aí umas 50 pessoas. 50 pessoas caso não fique repetindo. Porém, se for um bolo que as pessoas repitam o bolo, ele vai render menos pessoas consequentemente. Mas esse bolo aguenta até 60 fatias sem problema nenhum. Então, é um bolo bem grande aí que eu tenho certeza que se vocês fizerem, o pessoal vai gostar. Inclusive, tem a receita da massa no canal, tem receita do recheio no canal. Então, só dá uma procuradinha aí nos vídeos antigos que vocês vão conseguir achar. E olhem para vocês verem, esse chantilly que eu estou utilizando, ele é o chantilly da Norcal, mas vocês podem utilizar a marca que vocês acharem melhor. Inclusive, Norcal, me nota aí, me patrocina. Porque, gente, chantilly teve uma alta muito grande, né? Eu lembro que quando eu comecei na confeitaria, eu pagava tipo R$ 9,90, R$ 10 no chantilly. Hoje em dia, você vai comprar um chantilly tipo 20, 22. Inclusive, comenta aí, quanto que você está pagando no litro de chantilly que eu quero saber. E olhem para vocês verem, apliquei o chantilly e agora eu venho passando a espátula aí para a gente poder dar uma alisadinha. A espátula é aquela coisa que você melhor se adaptar. Tem umas que é mais baixa, tem umas que é mais alta. Mas a que vocês acharem melhor, vocês podem usar. Enquanto eu vou fazendo esse movimento de espatulado, já vou aproveitando para perguntar também. Comenta aí de que cidade que você é, de que cidade você está falando, que eu quero saber. E olhem para vocês verem. Uma dica para quando a gente vai fazer um bolo como esse é ter um chantilly bem cremoso. Se você deixa o chantilly muito seco, se você faz uma camada fina, ele vai acabar esfregando os farelinhos de bolo, vai mostrar farelo de bolo. E não é isso que a gente quer. Então tenha um chantilly mais cremoso para fazer esse processo de alisamento. E se você quiser, depois você pode bater mais um pouquinho para fazer o trabalho de bico, entendeu? Mas o que eu quero falar para vocês é que um chantilly cremoso é mais fácil para a gente poder trabalhar. E agora que a gente já deu uma pré-alisadinha no bolo, a gente vai vir com uma espátula dessas que vocês podem encontrar provavelmente como raspador nas lojas aí de confeitaria. Eu gosto bastante dessas espátulas que elas deixam o bolo da gente bem retinho, bem quinadinho, bem certinho. Essa que eu estou utilizando, ela é de alumínio, mas vocês encontram de plástico, de alumínio, de acrílico. O que vocês acharem melhor, vocês podem utilizar. O importante é sempre ter uma espátula dessa, que eu gosto que ela dá um acabamento completamente diferenciado. E é uma dica principalmente se você faz bolo quadrado, porque eu sei que quando a gente está iniciando, a gente tem dificuldade em deixar o bolo quinadinho, certinho, bem quadradinho. E com essa espátula, ela ajuda bastante mesmo. Inclusive, comenta aí, você tem facilidade para decorar bolo quadrado ou você prefere bolo redondo? Comenta também que eu quero saber aí. E, gente, outra coisa que eu vim falar para vocês.
Não tem necessidade do bolo ficar 100% liso, 100% perfeito, porque realmente essa decoração é uma decoração mais fácil para vocês fazerem. Então, se tiver alguma imperfeição, depois com a decoração que a gente vai fazer, que é aquele movimento, igual aquela boleria famosa faz, acaba disfarçando todas as imperfeições que tem. Então, é uma decoração bem fácil mesmo, para vocês não terem problema com isso. E agora eu quero que vocês notem que eu venho retirando o excesso para a gente poder deixar o bolo mais nivelado. Se acontecer do caso algum lugar ficar preenchendo, faltando chantilly, a gente vem, coloca mais um pouquinho e aí agora a gente vai vir limpando o pratinho aí também, que é muito importante. Gente, sempre usa esse paninho que vocês estão vendo, que é aquele Perfex, sabe? Que é um paninho lavável, descartável. Então eu uso ele para fazer o bolo, depois descarto e é a melhor opção. Por quê? Ele não tem perigo de soltar pelinho igual um pano de prato, por exemplo. Ele é mais higiênico, ele dá menos trabalho porque você não vai ter necessidade de limpar, lavar pano de prato. Então podem usar que fica perfeito. Olhem para vocês verem como que fica certinho. E agora que a gente já tá com o bolo certinho, a gente vai fazer o movimento igual eu falei para vocês daquela confeitaria super famosa. A gente vai ter uma dica que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: quando você for fazer, pega o chantilly e deixa ele bem cremosinho mesmo, mais para um ponto mais molinho, porque se ele tiver muito duro, ele fica feio e não faz esse caimento bonito. Então é importante que ele esteja mais cremoso, com uma textura mais interessante. Outra coisa, sempre que vocês forem furar o saquinho, faz um furinho pequenininho, bem pequenininho mesmo. Por quê? Quando você faz pequeno, fica igual esse meu, ele fica mais delicado, ele fica mais bonito. Agora, se você faz um furo grosso, às vezes pode ficar um trabalho meio feio, meio grosseiro, e não é isso que a gente quer. E olhem para vocês verem, gente, que facilidade que foi para a gente fazer. Eu falo para vocês, é super rápido, é super prático. E se você não tem facilidade em alisar o bolo, é uma super dica, porque aí você vai conseguir fazer sem dificuldade e acaba que o pessoal nem consegue ver a parte de baixo. E agora que a gente já fez aí na parte de baixo do bolo, né? A gente vai vir para a parte superior. Uma dica para vocês que quiserem fazer a parte superior, você pode fazer tanto reto, na direção reta do bolo, tanto na diagonal, tanto na horizontal, da forma que vocês acharem melhor. Eu prefiro fazer dessa forma, que aí eu faço de um lado e depois faço do outro, que eu acho que fica mais interessante, cobre, fica bem bonito. Porém, se você quiser fazer um xadrezinho riscando só indo reto, ou só indo uma vez sem ir e voltar, vai do que vocês acharem melhor. Gente, essa decoração é bem versátil mesmo, você economiza muito tempo, porque olhem para vocês verem, eu decorei esse bolo em 10 minutos. E é um bolo grande que normalmente eu levaria 15, 20 minutos para decorar. Então, para quem está no dia a dia, é muito prático mesmo. Aí, como é um bolo de corte, ele já estaria perfeito. Inclusive, se vocês quiserem, aí vocês já poderiam colocar, por exemplo, uma raspa de chocolate em cima, colocar um morango para decorar. Já estaria perfeito para entregar para o cliente. Então, se você não tem bico de confeitar, entrega desse jeito que eu tenho certeza que ele vai gostar e vai ficar bem bonito. Principalmente quando a gente coloca um morango, alguma coisa do tipo, que ele dá uma vida, dá uma cor pro bolo. Porém, agora eu vou vir com um biquinho bem pequeno mesmo, só pra gente fazer um acabamento. Eu tô fazendo esse movimento de torcidinho. E o bico que eu tô utilizando aqui, gente, eu não vou saber falar pra vocês exatamente, porque já faz um tempinho que eu fiz esse bolo. Mas ele é muito parecido com o bico 21 da Wilton, porém ele é um pouquinho menor que o 21 da Wilton. Mas é um bico pitanga. Então, qualquer bico pitanga você consegue fazer esse trabalho. Eu só optei em utilizar ele porque eu acho ele mais prático e como é um bolo de corte, não fica um chantilly tão grosseiro, porque acaba ficando mais fino. E aí a gente vem fazendo esse movimento. Reparem que eu vou no sentido horário e anti-horário. A gente vai fazendo isso em volta de todo o bolo até completar. Então é como se fosse fazer uma roseta para o lado esquerdo, uma para o direito, esquerdo, direito. E a gente faz isso até finalizar o bolo. Então, gente, depois eu coloquei morango, só que eu acabei não tirando foto,
Mas o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!